boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, alguns já me conhecem, mas a maioria acho que não. Eu me chamo Ellen Lindoso, eu sou especialista em investimentos, trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos. E eu fui convidada na semana passada pelo professor Gilson, que está aqui, para tentar explicar para eles entender o que está se falando muito na mídia aberta, né? Que é o reajuste que o governo está dando para a classe dos professores de 45%. Então, eu, como acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo nos telejornais, me perguntei, poxa, os professores estão ganhando 45% de reajuste e ainda estão reclamando, né? Não é toda a classe que ganha esse reajuste. Mas, pesquisando, lendo, acessando o portal do MEC, né, e me inteirando mais sobre o assunto, eu verifiquei o seguinte: alguns pontos que são importantes, acho que a gente ser explanado antes até da gente começar a apresentação. Primeiro, a classe de professores existe em vários níveis, né? Vocês tinham 17 níveis e agora só tem 13, né? O governo deu uma reduzida. E para cada nível existe uma faixa salarial. O 45%, que está sendo muito divulgado e ampliado, na verdade, quem vai ter esse reajuste, se for feito o acordo, só vai ser os professores doutores, né, com dedicação exclusiva, o que não contempla toda a categoria, né? Existem algumas universidades que só 5%, né? A que eu estava lendo agora, só 21 professores têm esse título. São titulares, né? Então, o que ocorre? A grande maioria, né, dos professores não vão ter reajuste nenhum, vão ter perda salarial. E, de acordo com o nível salarial que está divulgado no portal do MEC, eu fiz esse estudo, né, onde eu acabei fazendo os cálculos que contemplam a inflação. O grande ponto que não está se discutindo é que, além de vocês estarem com um salário defasado desde 2008, o reajuste seria de julho de 2010, né, até 2015. Então, se você considerar a inflação nesse período, como eu vou mostrar posteriormente, a grande maioria vai ter perda salarial. Então, na verdade, o reajuste de 45 vira 9 no final do período e algumas classes não vão ter reajuste nenhum. Então, eu começo, na verdade, esse estudo explicando para vocês o que seria a inflação, como que o governo faz esse cálculo, né? O índice oficial que mede a inflação do governo é o IPCA. Mas o que é esse IPCA? A gente escuta falar muito de muitos índices, IPCA, GPM, tem vários índices que são usados no mercado financeiro, mas o oficial é o IPCA. O IPCA ele é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é medido mensalmente pelo IBGE e ele foi criado em 1991 com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. E, como eu já falei, ele é o que mede a inflação oficial do país. Tá? Como que ele é calculado? Ele é calculado sempre no primeiro ao 30º ou 31º dia útil do mês, tá? E é uma pesquisa que é realizada nos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios, para verificar a questão de valores de aluguel e concessionário de serviços públicos. Os preços obtidos, eles são efetivamente cobrados ao consumidor, ou seja, é o nosso realmente poder de compra, quanto que a gente vai poder pagar por determinado produto ou serviço. O IPCA mede a inflação para que parcela da população? O IPCA ele mede na parcela de que ganha de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, 95% da população brasileira quase está nessa faixa. E ele é medido nas cidades metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Como eu falei até na outra explanação, infelizmente Manaus ainda não está contemplando, mas quem sabe no futuro próximo, né? E para que é usado o IPCA? É utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação, né? O governo usa o IPCA como referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida. E aqui eu deixo uma observação, que o próprio governo, quando vai fazer o reajuste do salário mínimo, ele também utiliza o IPCA. O cálculo do salário mínimo ele é feito da seguinte maneira: pega essa inflação do período, mas os 2 PIBs dos últimos 2 anos. Então, é assim que é feito o reajuste do mínimo, né? Então, por isso que toda vez que nós falamos em reajuste salarial, independente da classe, nós temos que considerar a inflação. Porque só assim nós vamos saber se realmente o reajuste, o percentual que está sendo proposto, vai ser um ganho ou não, né, para a categoria. Como que nós começamos a fazer esse estudo? Bom, primeiro eu peguei o histórico de meta da inflação, tirado do próprio site do Banco Central, onde vocês vão poder observar o seguinte:
Como vocês estão, os cálculos seriam em cima da base de 2010, né, que seria o reajuste salarial dos professores de 2010 até 2015. De 2010 para cá, a meta do governo para a inflação seria de 4,5% ao ano. Mas, se a gente observar, desde 2010, nós estamos passando um pouquinho da meta. 2010 foi 5,91, que é ali a última coluna, que é a inflação efetiva, e ano passado 6,5%. E existem estudos muito sérios, uma vertente muito forte, de que essa meta não seja cumprida nem esse ano, nem nos próximos 3 anos. Por quê? Porque o governo ele vem cortando a taxa de juros, como vocês estão observando desde o início do ano, para fomentar o consumo. E muito consumo pode ser que a gente tenha uma inflação muito mais acelerada. Então, nos cálculos que eu vou mostrar a seguir, eu estou considerando a meta do governo, mas não quer dizer que seja realmente, efetivamente isso. Pode ser que seja bem mais. O que o governo, na verdade, está propondo? Que foi a reunião do dia 13 de julho, agora passado, né? Existem 4 pontos que eles estão no site do MEC, para quem quiser ler posteriormente, que eu transcrevi para cá na íntegra. Primeiro, todos os docentes federais de nível superior terão reajuste de 4%, né, que já foi concedido, e retroativos a março ao longo dos próximos anos, dos próximos 3 anos. O salário inicial dos professores com doutorado e com dedicação exclusiva será de R$ 8.400. O salário dos professores já ingressos na universidade com título de doutor e dedicação exclusiva passará de 7.300 para 10.000. Já. E uma coisa muito importante que eu frisei aqui, que na própria proposta, o governo sempre fala, o MEC, né, no site do MEC, fala o seguinte, que ao longo de 3 anos será feito esse reajuste. Foi um ponto que me chamou muita atenção, porque já que está se dizendo muito que vai ter um reajuste de 45%, ou outro percentual que seja, em nenhum momento na proposta diz como vai ser feito, né? Só diz que ao longo de 3 anos terá o reajuste de tantos por cento, dependendo da categoria. Então, eles colocam assim, ao longo dos próximos 3 anos, a remuneração do professor titular com dedicação exclusiva passará de 11.800 para 17.000, conforme uma tabela que estava em anexo, né? E um outro ponto que está na proposta é que, no caso dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além da possibilidade de progressão pela titulação, haverá um novo processo de certificação do conhecimento tecnológico e das experiências acumuladas ao longo da atividade profissional de cada docente. Então, esses são os 4 pontos que eu achei importantes, que estavam lá na proposta do MEC, para nós debatermos e também para ser analisado, né? E, como eu já comentei, uma coisa que me chamou muita atenção é que, realmente, na proposta, ela não está clara de como vai ser feito esse reajuste, né? Ou seja, eu falo para você que daqui a 2015 você vai ganhar 45%, mas eu não especifico quanto vai ser, se em 2012 vai ser 5%, se em 2013 vai ser 10%, como que vai ser feito, né? E até agora eu estou acompanhando muito de perto, né, tudo que está acontecendo. Até agora, como estão em negociações, já teve reunião agora, que saiu agora na mídia, não se chegou a acordo nenhum, o governo não expõe como que vai ser feito esse reajuste, se for realmente efetivado, né? Então, o que nós pegamos para exemplificar? Tem as tabelas com os novos reajustes, né, com os novos níveis, e nessa tabela aqui seria dos doutores com dedicação exclusiva, né? Com base no salário de julho de 2010, que é essa primeira coluna, o professor titular nível 1 passaria a ganhar os 45%, que é o reajuste percentual que o governo está propondo, mas se nós considerarmos a inflação do período de 2010 até o projetado de 2015, que dá em média 33%, o reajuste real, que é a última coluna, fica só em 9%. Então, os 45% que eu digo que seria um reajuste real, na verdade, é 9%. Né? Por quê? Porque a gente tem que considerar a inflação no período. E aí, para as outras categorias, a coisa vai ficando um pouco mais complicada, né? Então, o professor, por exemplo, associado, nível 4, que seria um reajuste de 35%, no final, em 2015, na verdade, o reajuste efetivo dele só seria de 1,80%. E um professor, por exemplo, associado nível 1, que o salário hoje é 10.703, no final de 2015, que seria o repasse de 24%, na verdade, teria uma perda salarial de mais de 6%. E assim como essa categoria, nós vamos observar que as demais todas vão ter perdas salariais, né? Por quê? Porque nos cálculos do reajuste proposto não foi considerada a inflação no período, né? Então,
Um outro detalhe que eu acho importante nós falarmos, foi criado 2 novas classes, 2 novas categorias. A do professor assistente e o do professor auxiliar, que são esses 2 últimos aqui. E essa categoria não vai ter reajuste nenhum, ou seja, vai ter uma perda salarial, porque eu vou ter o acúmulo da inflação nesse período, né? Então, quem ingressar, os novos professores que ingressaram, os que já estão, né, nessa classe, não vão ter reajuste nenhum, pelo contrário, vão ter perda salarial. Esse próximo quadro é o quadro dos mestres com dedicação exclusiva, que é um outro quadro que nós pegamos também do site do MEC e que a gente colocou para exemplificar essa questão do reajuste, né? Professor, por exemplo, adjunto nível 4, que passaria com reajuste de 24% ao final de 2015, descontando a inflação, teria uma perda salarial de 6,24%. Todos os níveis aqui, no caso dos mestres, teriam perdas, né? E considerando os professores assistentes e os professores auxiliares, que não teriam reajuste nenhum, seria a mesma coisa do quadro anterior, né? Vão ter perdas salariais porque você vai ter o acúmulo aí da inflação nesse período. E existe esse outro quadro também, que é professor assistente, que, na verdade, diminuiu os níveis, né? Agora só tem nível 2 e nível 1. Também vão começar vão ter perdas salariais. Apesar do reajuste proposto do governo ser, por exemplo, assistente nível 2 ser de 25%, se a gente considerar a inflação no período, vai ter uma perda salarial de mais de 6%, né? Então, assim, um resumo de tudo. Se vocês não sentarem, vocês professores, para fazer esse cálculo realmente de inflação no período, na verdade, o que seria um reajuste para vocês, para a grande maioria, vai ser uma perda salarial, né? Por quê? Porque vocês vão ter um salário congelado aí até 2015, porque vocês não vão mais sentar com o governo para negociar reajuste nenhum, e vocês não vão ter, como eu mostrei em algumas classes, nenhum tipo de reajuste, né? O que seria reajuste de 45% vira 9%, em algumas categorias aqui, o que seria reajuste de 25% vira perda salarial de 6%, né? E eu coloquei um ponto que eu achei muito importante para vocês debaterem, como título de sugestão, vocês definirem uma database, né? Em vez de sentar com o governo só daqui a 3 anos, né, para começar uma negociação, definir uma database, assim como é feito nos sindicatos privados, né? Vou dar como exemplo aqui o Sindicato dos Bancários, que eu já participei e presenciei muito de perto. Então, todo mês de julho, agosto, começam as negociações e a gente vai tentar um reajuste, pelo menos de inflação, mas o percentual a ser definido. Eu acho que pelo menos inflação já não daria uma perda salarial tão grande, né? O grande ponto aqui, né, é que vocês estão com salários defasados há muitos anos, por isso que o cálculo aí tem que ser retroativo, né? Como o governo está usando a database aí de 2010, a gente tem que considerar. E se vocês não sentarem com o governo agora e verificarem ou uma outra alternativa ou uma nova possibilidade, ou, como eu estou colocando como exemplo aqui, criarem uma database, vocês vão ter que ficar até 2015 para sentar novamente e tentar uma nova proposta, né? Então, acho que fica aqui a deixa. Na reunião passada, todos os professores foram unânimes em não concordar com essa proposta. A gente está acompanhando aí na mídia aberta que começou as negociações ontem, teve reunião hoje, e parece que até agora ainda não ficou nada muito definido. Mas acho que o grande ponto é, se o governo der esse reajuste, ele tem que pelo menos especificar de como vai ser feito, se a categoria aceitar, claro, né? Então, eu acho muito importante o movimento ficar unido, como vocês estão agora, e esclarecer isso, acho que para a mídia e para a sociedade de um modo geral. Porque quem não está muito a par do assunto, quem está acompanhando muito o que está saindo nos telejornais, pensa que o reajuste é de 45% para a classe toda, que não é verdade, né? E que se não considerarmos a inflação, como eu mostrei aí, vocês teriam esse ganho, que não é verdade também. O ganho efetivo seria só de 9% ao final de 2015, né? Era só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada.